Seja bem-vindo ao Decisão Nacional. Assinalou-se esta semana o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Um dia para relembrar os direitos que são garantidos por lei e que devem ser protegidos em todas as interações de compra e venda de bens ou serviços. O Governo e a União Europeia têm vindo a publicar normas que pretendem cada vez mais assegurar os direitos do consumidor. As grandes empresas, de uma forma geral, também sabem como é importante para a sua reputação serem diligentes na resolução de conflitos. Mas ainda assim, à medida que o mercado evolui, novos produtos ou formas de comprar vão surgindo, novos problemas aparecem. Hoje, com o Diretor-Geral do Consumidor, Pedro Portugal Gaspar, vamos tentar perceber melhor o que está a ser feito para acompanhar esta evolução, conhecer melhor o perfil do consumidor nacional e os problemas e dúvidas que colocam. Fique connosco. Ora viva, muito obrigada por estar hoje aqui connosco nesta Decisão Nacional. Há cada vez mais um apelo ao consumo e isso também, de certo modo, suscita mais problemas e mais questões. Como é que este apelo ao consumo tem vindo a evoluir ultimamente? Muito obrigado, muito boa tarde também pelo convite, estarmos aqui presentes para conversar um bocadinho de facto, agora que se comemorou mais um Dia Mundial do Consumidor. Toca num ponto importante que é, de facto, uma dinâmica que eu diria muito assente no mercado digital e no mercado, de facto, à distância, que alargou uma oferta de bens e serviços ao consumidor, mas, simultaneamente, também oferece um novo conjunto de estímulos e de induzir determinado tipo de procura que de algum modo podemos enquadrar de facto num tema central e prévio que acaba por ser a publicidade, não é? A publicidade, no fundo, como ideia de... Há autores que falam em manipulação de mercado, há autores que falam em que coloca o consumidor à frente do cidadão, numa lógica de colocar de facto padrões de consumo e de antecipar necessidades que eventualmente poderão não ser exatamente essenciais, mas o que é isto, as necessidades essenciais, nunca sabe muito bem. Bom, o que interessa, que eu acho que é importante perceber, é que há de facto uma dinâmica, que é a dinâmica de relações económicas, de mercado, com novos instrumentos, com novos plataformas e de colocar bens à disposição dos consumidores e, portanto, coloca aqui um desafio, de facto, de maior acompanhamento e de disciplina, se quisermos, nesse aspecto. Não disciplina num sentido de uma regulação muito espartana, porque, naturalmente, que o mercado tem que ter a sua elasticidade, mas... de qualquer forma, de um conjunto de padronização leal e de informação correta, que é isto. Porque, no fundo, nas relações de consumo há uma perspectiva que às vezes nem sempre muito bem explicada, mas que é uma lógica que e parte-se do princípio de uma certa desproporção na relação contratual em que o consumidor é a parte mais frágil. E muitas vezes esta mensagem não é bem entendida porque depois percebe-se, mas o consumidor tem ou não tem diligência para a sua opção, e o problema é, se nós tivermos um conceito até mais económico do que jurídico, na relação no fundo, se quisermos em termos muito abertos, é a oferta de um bem e serviço por um profissional para alguém que não é profissional, que é no fundo o consumidor. E é aqui que assenta esta lógica de uma suposta desproporção, que é alguém de facto que é profissional na venda de ferramentas ou de peças de automóvel, ou mesmo do automóvel, ou de livros, o que quer que seja, de facto é um profissional que de facto disponibiliza bens ou serviços, e o consumidor é alguém que adquire não tendo essa profissionalização. Não quer dizer que em alguns casos até não seja mais entendido do que o próprio vendedor, mas certo. É aqui que aparece um bocadinho esta lógica que supostamente se aponta de alguma desproporção. E daí um conjunto de mecanismos colocados à disposição do consumidor para tentar equilibrar um bocadinho essa relação. Mas atualmente o perfil do consumidor português, ele é mais reivindicativo, tem mais, exige melhor ser mais informado, e exige também mais celeridade nas reclamações, ou não? Como é que tem evoluído? Pronto, eu acho que há aqui dois grandes instrumentos que se pode aqui moldar um bocadinho o perfil do consumidor. Tem, de facto, a dinâmica da reclamação, mas a reclamação em si, e atinge valores elevadíssimos em termos, de facto, anuais, depois também depende dos setores, muita área das telecomunicações é uma área normalmente muito reclamada, deve ser a questão daqueles setores, digamos, regulados, no fundo, de facto, exato, com uma entidade reguladora setorial, o que tem maior índice
de reclamação, depois há de facto o remanescente, que é as relações económicas em geral, essa naturalmente que é sempre maioritária, porque é tudo o que cabe, do que não está nos serviços públicos essenciais, portanto, do que não está regulado. Isto é capaz de andar ali à volta de entre 400 a 500 mil reclamações por ano em termos de cidadania. O problema é que a reclamação em si nem sempre resolve a relação direta de conflito-consumo com o consumidor. E, portanto, respondendo à sua pergunta, pronto, temos de facto um mecanismo da reclamação e depois temos aquele que eu acho que é o caminho mais consequente na resolução do conflito concreto de consumo, que é a resolução alternativa de litígios, que é, no fundo, a linguagem comum, os centros de resolução de conflitos, é o centro de arbitragem, que termina na arbitragem, pode ser a mediação antes, a conciliação, etc. E, portanto, que é aquilo que, mais ou menos, em média, o conflito de consumo é resolvido em média entre 80 a 90 dias, portanto, ou seja, um prazo relativamente reduzido, e é aquilo que dá resposta àquele problema do consumidor que comprou o frigorífico, tem um problema, gastou 150 euros ou 200 euros, que realmente não é um montante, é um montante significativo e elevado, não suficientemente elevado para a questão dos tribunais comuns, porque de facto fica-lhe muito mais caro uma ação judicial nos tribunais comuns, entre custas, advogados, etc., recursos por aí fora, certo. E portanto este é um mecanismo de facto interessante. Mas o ideal mas o ideal é não se chegar aí, não é? O ideal é não se chegar aí. Mas ainda terminando a questão da resolução alternativa de litígios, tem um nível relativamente reduzido de procura e no fundo anda a uma média de 10 mil processos resolvidos por ano em termos nacionais, o que é curto relativamente à dimensão dos postos curto relativamente, por exemplo, ao nível de reclamações e, portanto, das duas uma, ou algumas das reclamações não são verdadeiras reclamações, que algumas não serão, ou então há que explorar este caminho... Não há resposta suficiente. Da resolução dos litígios. E dizia-me bem, o importante é não chegar aí. E eu acho que é muito importante aqui um novo ponto, que eu acho que é um ponto interessante em termos de desafio futuro, que eu acho que é assim que devemos perspectivar as questões, que é a seguinte. A matéria do direito do consumidor é uma matéria de consagração constitucional e, portanto, significa que o direito do consumidor, tal e qual como está precisamente nas áreas do direito da saúde, da habitação, etc., portanto, fala-se muito no 65 da habitação, no 64 da Constituição da Saúde, etc., e o 60 do consumidor tem passado aqui um bocadinho mais despercebido. E, no entanto, estamos a falar do mesmo patamar em termos de opção do legislador e da opção política legislativa constituinte, portanto, do nosso regime democrático agora que se comemora os 50 anos, precisamente o consumidor também tem esta consagração constitucional. Aponta numa lógica até interessante que é depois desenvolvido pela lei de base, não interessa, só em termos muito rápidos, um chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em que agrega, de facto, a Administração Central, a autárquica, associações, e eu acho que é tempo de chamar à colação também, nomeadamente a área empresarial e a área, de facto, das empresas. Algumas delas têm desenvolvido experiências interessantes com o provedor do cliente, o provedor do consumidor, que são patamares prévios também de resolução de conflito, em que, de facto, como dizia bem, aliás, na peça introdutória, o problema de reputacional, e, portanto, é um ponto muito importante para, de facto, os grupos económicos e as grandes empresas, de facto, tentarem dirimir conflitos e questões que possam ter com o consumidor, precisamente para a questão reputacional, porque quando estamos na área económica, o chamado bom nome no mercado é essencial. E, portanto, eu acho que este Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ganha, e ganhará com certeza se alargarmos, a área, de facto, empresarial e envolvendo, de facto, as associações ou mesmo as grandes empresas para a colação em termos de resolução do Porque há pouco falava da relação entre o consumidor e quem vende o produto ou quem vende o serviço, nomeadamente uma empresa, ou pode não ser uma empresa, mas enfim. A verdade é que ainda muitas vezes há dificuldade em reclamar, ou seja, em estabelecer esse contacto contrário e, por isso, a sensação de que o consumidor é sempre a parte mais fraca e que dificilmente as pessoas muitas vezes desistem porque acham que não vão conseguir, outras vezes os caminhos para conseguirem, às vezes até falar com o seu interlocutor, são tortuosos. Ainda assim, do seu ponto de vista, tem vindo a ser feito algum trabalho por parte das empresas, das plataformas, porque temos agora também essa questão do comércio online, para que haja uma maior acessibilidade a quem realmente quer reclamar de alguma coisa que não correu bem? Eu penso que sim, e acho que sim, e portanto a resposta nesse aspecto é afirmativa. Acho que ainda há aqui um caminho a percorrer, porque realmente, como disse bem, há aqui uma noção de desequilíbrio contratual, de desequilíbrio de espaço de intervenção. Acho que há um déficit de conhecimento e de intervenção na parte da resolução dos litígios, que realmente temos o território todo nacional está coberto com centros de arbitragem de conflitos de consumo, portanto,
há um mecanismo e significa que, e como eu disse, um tempo médio de tempo de resolução rápido, ou seja, 90 dias é rápido para a resolução, em termos de custo também muito baixo e, portanto, o que significa é que temos um mecanismo eficiente para essa intervenção. Mas ao querer chamar as empresas, significa que também quer que as empresas tenham meios ao dispor dos consumidores para evitar que isso aconteça, para resolver logo o conflito. Exatamente, não é? como disse bem, deve ser um patamar que deve ser evitado, como é evidente, todo o litígio deve ser evitado quando há condições para o resolver anteriormente. E sente que realmente há dados que as empresas estão a fazer esse caminho, ou seja, que estão a procurar cada vez mais... Sim. Eu diria, por exemplo, falando, por exemplo, num setor concreto das telecomunicações, as grandes empresas de telecomunicações têm, de facto, esta ideia. Depois pode-se discutir se o esquema do provedor do ambiente deve ser in-house, isto é, de um mecanismo interno, externo, mas isso já são mecanismos empresariais estratégicos que ambos serão válidos na medida em que ambos prosseguem uma lógica de resolução da reclamação ou do conflito de consumo. E, portanto, aí, eu acho que, agora, há que chamar para dentro do sistema e não ficarem aqui experiências relativamente... E no comércio online, como é que as coisas têm evoluído? Pronto, no comércio... Também estão melhores? No comércio online, temos agora aqui uma questão nova que é uma aposta de futuro da Direção-Geral do Consumidor, que aliás só agora está devidamente regulamentada, enquadrada, não interessa, que é a chamada Comissão das Cláusulas Contratuais Gerais, que é de facto a prerrogativa que existe para uma intervenção junto desta padronização de contratos tipo, os contratos de adesão, os contratos, no fundo, em que o consumidor não tem margem para negociar individualmente. E, portanto, isto acontece muito em setores, só que os setores que estão regulados, tipo transportes, energia, etc., há aqui um outro índice de proteção. Agora, nos outros de fornecimento de bens e serviços, nomeadamente à distância, de facto, o consumidor é confrontado com uma oferta contratual padronizada, fechada, se quisermos, ou adere ou não adere, não é? E no fundo, esta intervenção da Comissão, enfim, com representantes até do Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público, poderemos permitir, de facto, aqui recomendações e uma intervenção junto desta padronização da oferta, nomeadamente no online. E é, de facto, uma área que queremos intervir. Para melhorar realmente os direitos. Exatamente, para melhorar e para, de facto, não seja... Até poderá estar fechado, nesta lógica de adesão, mas um fechado relativamente mais amigável, se quisermos, ou mais equilibrado em termos da relação contratual entre consumidor e vendedor. E esta, de facto, é uma aposta que tem que ser prosseguida, porque, de facto, o online, embora no online, depois até há o arrependimento do consumidor, até tem prerrogativas maiores em termos do prazo dos 14 dias, etc. Portanto, temos que saber conjugar aqui algumas prerrogativas que há para o consumidor com um enquadramento e divulgação mais abrangente, porque os dados apontam que, enfim, o comércio online já andará quase meio por meio relativamente com o físico e com tendência naturalmente para aumentar. E, portanto, o que significa que é a aposta, de facto, já nem diria do futuro, é já no momento presente, claramente que estamos perante esta realidade e, portanto, temos que saber antecipar alguns destes conflitos, nomeadamente, por exemplo, o livro de reclamações, o eletrónico está quase a par em termos do físico e, portanto, isto vai naturalmente ultrapassar. E o que significa que temos, e nomeadamente esta parte das cláusulas contratuais, perceber a importância também da solidificação, da consolidação, melhor dizendo, de facto, essas cláusulas que são disponibilizadas online a ponto do consumidor, porque, vamos lá ver, o online tem esta grande virtude, por um lado, alargamento da oferta para o consumidor, de disponibilização de mais de bens e de plataformas, etc., A, B, C, etc., e o consumidor tem maior escolha, mas também está confrontado com uma maior distância em termos de anonimato e, portanto, fica, no fundo, confrontado com este pacote de adesão ao A, ou B ou C e, portanto, temos que, a montante desta dita comissão, poder moldar aqui algum conjunto destas regras. É uma aposta que temos que fazer agora a curto prazo. E o Estado, também, na relação com o consumidor, também está a portar-se melhor, porque as compras de serviços e bens não são só particulares, não é? O Estado também tem aqui um papel e, portanto, o Estado também tem vindo a melhorar esta relação com o consumidor? O Estado é relativamente em termos da sua... Estamos a falar da administração central, da administração local, sim, não é? Pronto, portanto... Mas também... a sua disponibilização de... Mas aqui, desculpe, não estou a alcançar bem a sua pergunta, mas na sua disponibilização de serviços que presta, que está-me a falar, por exemplo, da saúde e de outras áreas setoriais. Sim, nas câmaras também, os serviços que prestam, nas juntas, enfim, tudo isso também tem a ver com o próprio autoridade fiscal. Correto. Não é? Pronto, e coloca muito bem a questão, porque coloca, no fundo, aquilo que eu acho que deve ser visto, que é o consumidor barra utente, barra utilizador, que é, no fundo, e é bem isso, que é, no fundo, o cidadão.
Não é? Exato. O cidadão, quando é confrontado com um profissional, portanto, eu acho que é por aí que, aliás, deve começar esta ideia da relação de consumo. Quando nós dizemos é a prestação de bens ou serviços de um profissional versus quem não é profissional, isto abrange todas as áreas. Claro. E depois, claro que restringe um pouco ao consumidor estrito senso, mas de facto o utente, o utilizador de bens, etc. Ficamos sempre com a ideia de Sim. que com o Estado é mais difícil reclamar, porque a burocracia é maior, porque está a ser feito também um trabalho no sentido de simplificar, de facilitar a vida. Sim, também. eu diria que sim. Claro que foge aqui um bocadinho à minha direção-geral em concreto, âmbito, claro. mas encaixa neste sentido que eu acho que deve ser o ponto de partida, que é ver o consumidor no seu sentido amplíssimo e, portanto, igual a cidadão e, portanto, das suas diversas interações. Eu acho, por exemplo, nomeadamente essa questão, por exemplo, da saúde, temos aqui esta dinâmica muito concreta entre relação mesmo de consumo direto, se quisermos, de questões contratuais diretas, de prestações de contas, dos seguros de saúde, etc., e outras realidades económicas, versus o próprio prestador do cuidado de saúde, versus o utente, não é? E, portanto, há mecanismos, cada vez, em qualquer um dos setores, de facto, desta capacidade de reclamação, por um lado, a reclamação que acontece, e depois, naturalmente, uma capacidade de acionamento sobre o próprio Estado. E eu acho que a cultura tem sido perseguida, uma cultura, de facto, maior de transparência e de abertura. A sua concretização prática, muitas vezes, eu digo que é um caminho que se tem que fazer progressivamente. Depois disto tem que acompanhar, no limite, com a questão da justiça administrativa a acompanhar isto, tem alguma morosidade, mas isso é já o fim de linha. E, de facto, deve-se evitar chegar a esse ponto. Mas, em termos gerais, há pouco falava do livro de reclamações, do virtual e do físico. Há mais reclamações? Tem havido mais reclamações ou tem evoluído? Os dados de 23 ainda não estão completamente fechados, da análise dos dados de 23. A ideia que eu tenho é que ainda mais ou menos semelhante, talvez até uma ligeira descida relativamente a 22. Mas porque há mais problemas ou mais pessoas a reclamar? Conseguem fazer essa distinção ou não? Pois, é isso, ainda estamos aqui a analisar, e os setores, mas os setores vão bater mais ou menos os mais reclamados. As telecomunicações acaba por ser sempre o setor mais reclamado. E, portanto, há aqui algumas questões mais ou menos, eu não diria estruturais, mas que de facto são mais ou menos constantes, o que leva a ter que se pensar de uma forma global para talhar aqui as questões. Mas isso significa um exercício de direito de cidadania efetivamente interessante através da reclamação. Só que eu continuo a achar, para a resolução efetiva do litígio concreto, a reclamação nem sempre é o melhor instrumento, mais depressa a resolução mesmo, alternativas dos litígios nas arbitragens, conciliações, que tem uma expressão relativamente reduzida em termos numéricos. O que interessa perceber aqui se de facto não é um caminho a prosseguir, não é que seja por gáudio aumentar a pendência nos centros de arbitragem, mas se calhar para despistar se de facto algumas daquelas reclamações são efetivamente consequentes para a outra área ou não, porque no fundo estamos a falar, assim grosso modo, se calhar entre 5 a 10%. Não é? Vocês têm a percepção depois da resolução dessas reclamações? E qual é o reclamações ou da questão dos litígios? De ambos. Dos ambos. Os litígios, sim, claramente. As reclamações é uma situação um bocadinho mais dispersa. Dispersa, pois. É, mais difícil para controlar ou para acompanhar. Efetivamente, primeiro temos que ver algumas reclamações que são efetivamente reclamações, outras não serão. E depois, os dados são muito apontados numa fiscalização, depois por parte da administração, que nem sempre resolve o problema concreto do cidadão da reclamação. Daí que eu acho também que é importante perceber uma nova tendência, como aliás se assinalou neste Dia Mundial do Consumidor, a questão das ações coletivas e da dinâmica da intervenção das associações de defesa do consumidor a propósito das chamadas ações coletivas, as antigas ações populares, não interessa, agora neste quadro europeu. Passa a ser cada vez mais esta questão de algumas associações que tenham uma certa dimensão poderem tentar ações contra grandes empresas, grandes grupos, não interessa, para satisfazer de facto o conjunto dos interesses difusos dos consumidores. Há alguma que se lembre que nos queira aqui dar de exemplo, ou não, dessas ações coletivas? Algumas estão aí a correr, algumas contra a área alimentar, a área também dos serviços petrolíferos, ou mesmo também na área das telecomunicações, tenho ideia dessas assim, que estão a correr. Mas no fundo são grandes questões de fundo. São questões de fundo. São comuns a todos, um grupo muito alargado de consumidores. Exatamente. Não é? Ou é por um problema
de preços ou relativamente supostamente a matéria de margens ou de não identificação exata dos preços, que aconteceu pouco isso. Lembrar, não sei se chegou isso a ser uma ação coletiva, quando foi das taxas dos bancos, da cobrança de determinadas taxas por parte dos bancos, houve também uma movimentação grande. Houve. Que depois os bancos acabaram por ceder, não é? Sim, sim, também creio que essa não deu direito à ação coletiva. Ação coletiva, eu tenho ideia que não, mas podia ser. Poderia ser. E, portanto, começa a ser uma influência muito anglo-saxónica, no fundo, é um bocadinho isto, que não deixa de ser interessante, e um reconhecimento no espaço europeu de uma determinada associação portuguesa também poder intervir em ações em Itália e vice-versa. E, portanto, podemos ter esta intercomunicabilidade, e não deixa de ser interessante, porque, precisamente, alguns destes grupos económicos movimentam-se também no espaço europeu. E isto significa que, por um lado, não é que seja uma resposta à insuficiência pública. Eu acho que são meios complementares e, portanto, a área pública tem um determinado tipo de intervenção e aqui, naturalmente, a satisfação dos interesses coletivos difusos dos consumidores e exercida através do associativismo e da cidadania. Portanto, eu acho que isto é complementar. O que interessa aqui perceber é que é um meio auxiliar, um meio de reforço da intervenção. E eu acho que isto vai aumentar, à medida que algumas das nossas associações de defesa do consumidor mais significativas também ganham robustez e, portanto, isto vai ter uma tendência relevante em termos... E, portanto, daí achar muito importante que as grandes empresas, através dos provedores, etc., dos provedores do cliente ou outra figura com género, de facto sejam chamadas à colação para intervir, precisamente para não serem tão confrontadas com este tipo de ações, que até pode fazer ganho ou não ganho, mas tem logo um impacto reputacional de primeira linha. E, portanto, eu acho que é nesta concertação que deve ser procurada aqui algumas soluções, quando é possível encontrar soluções, ou se houver razão de parte, etc. Mas isto vai ser uma tendência, e daí nós temos escolhido esse como um dos temas, do Dia do Consumidor. Do Mundial dos Direitos do Consumidor. Eu falava há pouco da publicidade. Muitas vezes consultamos, quando estamos nas compras online, a publicidade está constantemente a aparecer e abre-se um site e aparece publicidade. A publicidade às vezes aparece quase que é intrusiva, digamos assim. É suposto ser mesmo assim? Ou seja, que tipo de controle é que se pode fazer à publicidade? A publicidade é um tema de facto muito, muito interessante, é um tema que realmente, volta a referir a questão constitucional também protegida, em termos logo de Constituição, identificado como sendo regulada por lei, e determinado tipo de publicidade sendo proibida. Teve aqui uma evolução em termos de tutela, chegou a ter uma certa criminalização, foi descriminalizada e até acho bem, e portanto ela agora tem este tipo de intervenção por parte da administração. A publicidade conheceu até alguns casos históricos interessantes de anúncios, nomeadamente na televisão, houve alguns casos emblemáticos durante vários anos nos tribunais portugueses, porque precisamente é uma matéria indutora, que induz de facto certos comportamentos do consumidor. E hoje, e aí indireta a questão, uma vez que a DGC tem esta capacidade de fiscalização da publicidade, para nós a opção estratégica de futuro está situada na publicidade nos meios digitais, ponto. Ou seja, naturalmente que ainda existe publicidade nos placares, na autoestrada, que conhecemos, no meio urbano, na própria televisão, claro, nos meios de comunicação ou nos jornais. Não quer dizer que não façamos esse acompanhamento, mas é uma matéria relativamente regulada. Não quer dizer que não apareça uma outra situação de incumprimento, mas mais ou menos regulada, mais ou menos já consensualizada. Agora, onde ela se vai colocar cada vez mais, como disse bem, intrusiva, em mecanismos, de facto, não é roçar o ilegal, mas em zonas cinzentas, que tem que se perceber exatamente o seu enquadramento, é precisamente, de facto, no meio digital, onde... E, portanto, a vossa atuação será sobre tudo aí. A nossa atuação está aqui. Temos tido várias atuações agora recentes, por exemplo, plataformas até na venda dos imóveis, a necessidade de identificação das áreas úteis de imóveis, por exemplo, outras matérias nestes de crédito ao consumo também, no fundo, os empréstimos rápidos de utilização pessoal, etc., para consumo pessoal, dos empréstimos com as taxas indexadas, etc., por aí fora. Portanto, este tipo de publicidade nos TikToks, no tipo de redes, é de facto a nossa opção prioritária, e portanto é por aí que vamos canalizar. E agora surge, já existe há algum tempo, também há alguma questão que é os chamados influenciadores digitais e, no fundo, tipo
E já estamos a falar ainda, o que falámos nesta sessão, dos influencers dos digitais físicos, porque agora já começa a aparecer também os digitais virtuais. Exato. Que também é um novo desafio, que ainda não atuámos nesses, mas teremos que atuar, que é, no fundo, termos alguém que seja um influenciador digital virtual, que não existe enquanto pessoa física, mas existe alguém, ou por inteligência artificial, etc., que de facto é o responsável para todos os efeitos, ou a agência, etc., e de facto mensagens que inculcam um determinado tipo de comportamento e de opção, não sendo, de facto, devidamente identificada como publicidade. E, portanto, aí é uma situação de incumprimento que temos que verificar. A nossa primeira atuação teve algum índice de incumprimento elevado, que é natural, porque foi a primeira ação, mas é importante confrontar o mercado com isso, mas aí muito importante também o papel da entidade de autorregulação publicitária e, portanto, da parte dos profissionais do setor, das agências de publicidade, também é procurarem um consenso entre eles em termos de código de conduta e de autorregulação. Para eles também não interessa certamente esse Portanto, aí voltamos, se calhar, ao ponto inicial, quando nós começámos a nossa conversa, quando eu disse que era importante chamar as empresas, com os provedores, etc. Também aqui, também a esse nível. Eu acho que é sempre muito importante envolver os atores todos, sejam públicos ou privados, com vista a assegurar a melhor proteção do consumidor, no fundo. Para concluirmos, gostava que deixasse de ficar, enfim, alguns conselhos aos consumidores e algum tipo de atenção que devem ter quando compram os seus serviços, os seus bens, enfim, e lembrarem-se que às vezes é necessário reclamar, e às vezes nem tudo corre bem, não é? Eu diria o seguinte, naturalmente que maior atenção há às compras e ao meio digital do que ao físico. Isso eu acho que é um conselho básico a ser colocado. Não é que seja menos seguro, mas é um problema ainda estar menos maduro, se quiser, esse mercado e o distanciamento que existe de capacidade de interação do consumidor. E às vezes somos muito rápidos a clicar. Exatamente. E, portanto, claro que depois há o tal arrependimento posterior, mas nem sempre é fácil depois acionar, etc. Exato. E, portanto, ter isso. Depois, naturalmente, que eu acho que naturalmente o consumidor quer sempre fazer a melhor opção em termos de escolha de produto mais barato, mas tem que ter alguma atenção de que, de facto, principalmente no digital, preços excepcionalmente baratos ou abaixo do médio de mercado, há que ter em conta se será verdadeiramente exato. Convém ter alguma preocupação e atenção. Pode ser as contrafações, pode ser o tipo de situações. Portanto, eu acho que, claro que negócios, como dito na linguagem popular, negócios da China todos querem fazer. E esses depois já é mais difícil reclamar. Exatamente. Depois fica aqui uma margem um bocadinho mais difícil. Portanto, essas são também há muitas burlas, não é? E as pessoas têm que se acautelar disso. Um pouco isso, exato. Claro. E, portanto, há que ter atenção. E voltamos a onde é que há muito mais burlas, de facto, no meio digital. E, portanto, voltamos a ter sempre a bater neste ponto. É um mercado importante e exponencial e de procura de futuro, mas eu acho que o consumidor tem que estar atento a isso. E, portanto, não é dizer que é com menor capacidade de diligência, mas também não pode achar que, por ser a parte mais fraca, tem necessariamente ter também uma proteção reforçada. Terá de ter aquela que é equilibrada na relação contratual e, portanto, também não pode pensar que, de facto, tem que vir aqui alguém socorrer quando precisamente se colocou num plano que, à partida, tinha um indício, de facto, de não ser uma situação completamente de lisura total. E, portanto, eu acho que é importante ter isso em conta, para de facto acautelar-se mesmo, porque depois os mecanismos reativos são mais complicados. O tal site que está domiciliado num país terceiro, depois há aqui necessidade de problemas de cooperação entre Estados, e depois isto não é, de facto, muito ágil para resolver as situações. Quando é no espaço europeu, ainda há uma capacidade, mas mesmo assim, depois torna-se tudo mais difícil. Portanto, o ideal é sempre ter muito cuidado no momento de... Pois é o bom senso que temos de ter nestas coisas. O bom senso e a precaução nas compras. Muito obrigada por ter estado hoje aqui neste Decisão Nacional. A terminar, outras informações sobre as comunidades portuguesas, dizer que a ponte Governador Mário Cuomo sobre o rio Hudson, a mais longa do estado de Nova Iorque, vai voltar a ficar iluminada com as cores da bandeira portuguesa no dia 22 de junho, para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que oficialmente é comemorada a 10 de junho. A iniciativa partiu da Associação New York Portuguese American Leadership Conference. Esta será a segunda vez que a ponte que liga os condados de Rockland e Watershed será iluminada de verde e vermelho para marcar o Dia de Portugal. Lembro que as candidaturas ao programa de apoios à comunicação social da diáspora portuguesa estão a decorrer e terminam do dia 15 de abril. Lê-se no Decreto-Lei que a medida visa o apoio e a valorização dos órgãos de comunicação social, permitindo-nos melhores capacidades, meios para chegar a mais público com conteúdos relevantes, atuais, imediatos e alinhados com os interesses nacionais de promoção da língua e da cultura portuguesas. Agora sim, ficamos por aqui. Lembro que pode sempre contactar-nos através do e-mail decisãonacional@rtp.pt. Envie ideias e sugestões
sugestões, contamos consigo. Até para a semana, sempre neste dia, esta hora.